Sou José Teixeira, nasci em 8 de 8 de 48, aqui em Urros. Fiz a minha vida toda no Porto, parte dela em Moçambique, de onde a minha mulher é natural. Depois fiz a minha parte profissional toda no Porto e venho aqui de férias só. Até ir para o liceu, até aos 11 anos. Fez a escolaridade toda aqui? Fiz a minha escolaridade obrigatória, quarta classe aqui. Depois fiz a minha admissão ao liceu em Lamego, fiz o meu 7º ano em Lamego, e depois fiz a parte da faculdade no Porto. Depois apanhei a greve de 69 de Coimbra, que vocês devem saber, historicamente, não é? Sim. E portanto, não havia, na altura havia, eu andava em engenharia, e na altura não ia havendo adiamento para o serviço militar enquanto houvesse aproveitamento. A partir do momento da greve de 69 não houve adiamento para ninguém. Toda a gente que tinha ido à inspeção, que estava apurada, foi toda a gente para a tropa. E a mim aconteceu a mesma coisa. Na altura, em 69, fui apanhado e fui para a tropa e fui para Moçambique, fazer a minha comissão militar em Moçambique. Em 69 fui para a tropa. Depois em 70, 71, 72 estive em Moçambique. 73 e 74 também, já casado e já na vida civil. E depois vim embora em 74. Depois da comissão, acabei por... A minha mulher é moçambicana, acabei por casar lá, ficar lá, comecei a trabalhar lá e vim só depois vim só depois em 74. Bancário, na banca. A minha infância aqui foi, comparado com outras infâncias, foi uma infância razoavelmente boa, porque, pronto, o meu pai era comerciante, e também tinha carro, um táxi, um carro de aluguer, tinha um caminhão de transporte de carga, em que transportava desde a carga até às pessoas, aos porcos, às cabras, ovelhas, cavalos, transportava tudo. E então era uma infância relativamente tranquila. Tinha mais 2 irmãos, depois o meu pai ficou viúvo, casou aqui com a irmã do padre e teve mais 2 filhos dessa senhora, que são meus irmãos, meus irmãos também, e portanto ficámos os 5. Mas a infância foi uma infância, até à 4ª classe foi uma infância fácil. Lembro-me de histórias que aconteciam na altura, por exemplo, de colegas meus de escola, que se vivia mal, na altura aqui vivia-se mal. Eu aos 12 anos fui estudar para Lamego, portanto fui para lá, ainda ontem eu falei nisso também, fui para uma casa em que éramos 9 estudantes, fui pagar 400 escudos por mês, de comer, dormir e roupa lavada. Era aquilo que nós pagávamos por mês. E depois tínhamos que nos recitar aquilo que havia. Lembram-me que o único mimo que nós tínhamos, como éramos 9 estudantes, de 9 em 9 semanas, escolhíamos uma sobremesa. Eu escolhia arroz doce, depois 9 semanas depois voltava a escolher. O outro escolhia milhos, o outro escolhia letria, o outro escolhia creme, qualquer coisa. É o único mimo que nós tínhamos. E quando havia dinheiro para comprar uma banana, quando íamos para o liceu comprávamos uma banana no mercado, era um luxo. Era um luxo. E então nós tínhamos, depois, por semana, uma mesada. E então a minha mesada, por semana, eram 2.500, 20 tostões. Que são agora que é 10 cêntimos, quanto é que é isso, 25 tostões. E esses 25 tostões, as senhoras da casa onde eu estava eram muito religiosas e então queriam que nós fôssemos à missa, e então era 15 tostões, que eram um escudo de 50, para andar de bicicleta, que era um quarto de hora andar de bicicleta lá num terreno, num campo, e os outros 10 tostões ela queria que nós puséssemos na missa. Eu dizia que sim, que ia à missa, não ia à missa nada, ia comprar uma pastelaria lá que havia em Lamego, um bolo de arroz que custava 11 tostões, mas eu só tinha 10. Então o homem da pastelaria, como eu ia lá todos os domingos comer um bolinho de arroz, que era um mimo, fazia-me o bolo de arroz por 10 tostões. E agora quando vou ao Lamego, ele ainda é vivo, então ele fala muitas vezes nessa cena. E era assim a nossa. Eu quando ia para Lamego aqui despedia-me da família toda, porque um dava-me 5 escudos, outro dava-me 10 escudos, outro dava-me não sei quantos, e eu ia para Lamego, todo cheio de dinheiro, para mim era cheio de dinheiro, e pronto, e era assim que se vivia. Mas fui o primeiro estudante a sair daqui e a estudar para Lamego, porque de facto não havia ninguém, porque vivia-se mal. E meu pai, como eu lhe disse, tinha os carros de aluguer, mas depois fazia transporte também, porque não havia mais carro nenhum aqui na Redondeza, nas aldeias todas não havia mais carro nenhum. Mais tarde apareceu na aldeia a seguir uma pessoa com uma carrinha também, e outra carrinha na aldeia a seguir, mas durante anos meu pai era a única carrinha que havia aqui. Eu fui para Lamego em 60, portanto 55, 56, 57, 58, e então meu pai ia para Moncorvo com a carrinha,
de vez em quando as grávidas aqui, portanto, só havia o Hospital em Moncorvo, iam para Moncorvo, em cima da carrinha, em cima de um molho de palha, ou de um colchão, e com os saltos da carrinha, porque não havia alcatrão, os bebés nasciam a meio. O meu pai virava, pronto, já nasceu, virava e voltava para trás. Ah, não iam até... Não chegavam, porque eles nasciam a meio caminho e voltavam para trás. De maneira que era assim que as coisas funcionavam. E depois, nas feiras, normalmente havia feiras em Moncorvo, no dia 8 e no dia 23 de cada mês. Então o meu pai carregava a carrinha com um pessoal que só podia levar 8, levava 80. Levava 80. E então eram 80 cabeças. Lembro que ao fim do dia, ele chegava aqui, em frente à casa, descarregava cada pessoa, cada cabeça que descesse era 20 escudos. 20 escudos, 20 escudos. Então fazia ser uma cabra, como uma ovelha, como um cavalo, como uma pessoa. Era a peça, era 20 escudos à peça. De maneira que era assim que funcionava. Depois a polícia vinha muitas vezes atrás dele, porque de facto aquilo era uma transgressão e a polícia andava muito em cima. E ele tinha uns walkie-talkies, falava já na altura, os walkie-talkies, então falava, olha, a polícia está aqui no cruzamento de não sei de quê, tu vem pelo outro lado. Meu pai ia pela serra, obrigava as pessoas todas a descer, desciam a serra toda a pé, e dizia, olha, atenção, se a polícia aparecer, vocês não vieram comigo. Ou então se vieram, vocês vieram de boleia, mas não vieram a pagar nada. Pronto, e era assim. Mas depois chegava ao fim e cobrava na mesma os 20 escudos da ordem. Era assim que funcionava. Fez isso até morrer, se calhar. Não, porque ele, tanto depois montou aqui um mini-mercado, pronto, mas continuou sempre com os carros. Depois mais tarde meteu os choferes, e eles faziam... Mas sempre a trabalhar, grande parte do trabalho na clandestinidade, porque se fosse trabalhar só de acordo com aquilo, não havia hipótese. Como é que um caminhão daqueles só podia levar 8 pessoas, como é que ele conseguia sobreviver? Não conseguia. Pronto, e depois acabou por passar o táxi e passar o caminhão também ao chofer que andava aí, acabou por lhe vender aquilo tudo e ele acabou por se afastar, mas foi assim, foi a vida dele até o resto da vida. Portanto, tinha aqui, portanto, um negócio de amêndoa. Depois havia uma história engraçada. Se nós quando íamos estudar, para levar mais algum dinheirinho, havia, a riqueza daqui era a amêndoa, o vinho e o azeite. Roubar vinho e roubar azeite não dava jeito nenhum. E então a amêndoa, o miolo da amêndoa na altura era o ouro daqui da coisa, dava muito dinheiro, era muito caro. O que é que nós fazíamos? Íamos ali a casa e roubávamos uns quilitos de amêndoa, íamos vender a outro comerciante que também comprava. E o outro comerciante, que não sabia que a amêndoa era roubada, fazia de nós, eram 10 quilos, então nos pagava 5. Portanto, eu roubava o meu pai. Era o... Pois, ele sabia... Exato. Ele sabia que eu roubava a amêndoa ao meu pai e ia vender a ele para levar algum dinheirito quando fosse para o amigo. Sim. E então ele, sabendo disso, eram 10 quilos. Ora, paz, são 10 quilos, só te pago 5, senão eu vou dizer ao teu pai que lhe roubaste a amêndoa. E nós, na altura, com 13, 14 anos, aceitávamos e pronto, recebíamos 5 quilos. E um dia pensei, não, isto de facto não tem lógica nenhuma, estar a roubar num lado para dar ao... Isto não tem lógica nenhuma. E então o que é que comecei a fazer? Por exemplo, ia uma pessoa à minha casa, que era esse tal moço que era empregado em casa, a vender amêndoa. Eu pesava-lhe a amêndoa pesava, por exemplo, 5 quilos. 5 quilos. Eu acabava de encher a saca com mais outros 5 ou 10 quilos e depois chamava o meu pai para pesar. Claro, o meu pai também roubava a ele. Também roubava. Em vez de ser 15 quilos, só lhe pagava 10. Pronto. E, entretanto, pagava-lhe 10. Eu mal ele saía e disse, olha, os teus só eram 5, tens que me pagar os outros 5 a mim. Ele fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. À terceira vez, ouve lá, tens que me dar algum a mim, senão eu vou dizer ao teu pai que tu roubaste a amêndoa. Está a ver? De maneira que também as pessoas eram a luta pela sobrevivência. E um dia chegou um primo meu aqui, com um saco de amêndoa às costas, chegou aqui ao meu pai, pesou, meu pai disse-lhe, é X. Ele achava que era um roubo muito grande. E ele disse, está bem, ajuda-me aí a carregar outra vez. Meu pai ajudou ele a carregar a saca às costas. Meu pai pensava que era para deixar lá. Ele saiu pela porta fora e diz ele assim, roubar por roubar, não vou roubar o meu pai para lhe dar assim. E saiu com a saca pela porta fora e não lhe vendeu. E essa história ficou aí conhecida também. E era assim que se vivia na altura. Não, eles normalmente iam em grupo, iam 2, 3, iam para a Espanha. Porque o meu pai é assim, meu pai era filho de portanto, o meu avô tinha sido imigrante na América. E estava bem de vida. O meu pai, pronto, como era na altura filho do meu avô, portanto, que estava bem, meu pai era assim um menino mais ou menos bem na altura. E então começou por fazer quando o meu avô lhe cortou a mesada, ele começou por fazer contrabando. Então ia com os amigos, iam para a Espanha e trazia a pana, trazia essas coisas e os realejos e as boinas, e levava café e bacalhau e não sei o quê.
depois chegou à conclusão, meu pai era muito ambicioso, que aquilo não dava para ele, e então parou com isso, até porque foi perseguido várias vezes pela guarda, pelos carabineiros, como se chamava na altura, e ele depois acabou com esse tipo de vida e resolveu emigrar para o Brasil. Vendeu a casa que tínhamos aqui, vendeu tudo, mandou tudo para Lisboa, o pouco que tinha na altura, umas malas e não sei o quê, íamos para o Brasil. Entretanto, eu na altura, já não sei se era eu, se era um dos meus irmãos, estava constipado, eu tinha o nariz todo arrebentado, os lábios arrebentados, o nariz todo arrebentado, com uma ferida, não sei o quê. Chegámos à imigração, não nos deixaram embarcar, nem a mim, e já não sei se era eu, se era o meu irmão, nem ao meu pai, que tinha um problema nas pestanas, portanto, caiu-lhe muito as pestanas, tinha assim uma umidade nas pestanas e caiu-lhe muito as pestanas, não deixaram embarcar. Só embarcava a minha mãe e um dos meus irmãos, então o meu pai não quis embarcar. Veio outra vez para cima, tanto chegou cá acima e disse-lhe que o armazém onde tinha as malas guardadas ardeu. Ardeu tudo. Começou outra vez do zero absoluto. Entretanto, começou do zero e foi quando se meteu na altura no negócio da amêndoa, comprou uma carrinha e no dia em que lhe entregaram a carrinha, que foi a primeira carrinha que ele recebeu, que foi no dia 15 de novembro, ele recusou a carrinha, que o meu pai sempre teve o sonho de ter uma filha. E nasceu-lhe uma filha, e no dia em que nasceu-lhe uma filha, e no dia em que morreu essa filha, que era a única filha que ele tinha na altura, vieram-lhe entregar a carrinha, e ele devolveu a carrinha porque não quis, no dia 15 de novembro, já não sei de que ano. Entretanto, pronto, o meu pai começou com o negócio, dos carros, da amêndoa, do mini-mercado, e levou a vida assim até ao fim. O meu pai era conhecido, a alcunha dele aqui na aldeia era o Tenente, porque na altura Tenente era assim, isto há 60 ou 70 anos, era um lugar muito importante. Então, como ele era a pessoa, pronto, que em termos de vida tinha uma vida melhor, era o Tenente. Ainda hoje, se falar Zé Teixeira, há muitos. Se falar Zé Tenente sou eu. E então, o que é que acontece? Muitas vezes nós íamos... Ainda hoje, éramos apanhados pela polícia e nós, sou filho do Tenente. Sou filho do nosso Tenente, está tudo bem. E passávamos muitas vezes. E então lembro que ele tinha, por exemplo, ia para as feiras e tinha pessoas colocadas em pontos estratégicos para lhe dar sinais de que a polícia estava em tal sítio, e ele depois fugia por um sítio contrário, para não se encontrar com eles. E eles depois, quando vinham aqui à minha casa, que eram os guardas, vinham aqui assim, beber um copo e lanchar e não sei o quê. Não nesses anos em que ele fazia o controle, não, porque normalmente o controle maior era pelos espanhóis. Normalmente os carabineiros aqui eram de facto os mais... Aqui eram perseguidos mais pela guarda fiscal. Sim. Os deles da guarda fiscal, eles passavam aqui pela zona de Barca d'Alva e de Freixo, por ali para aquela zona, atravessavam o rio para lá. Eles da guarda fiscal conseguiam safar-se mais ou menos. Tinha mais problemas era com os espanhóis. Eram mais violentos, acho que eram mais agressivos. Eles aqui com a guarda fiscal depois entendiam-se mais ou menos bem. Com os espanhóis a coisa era mais complicada. E as pessoas davam-se bem, havia casamentos... Havia casamentos espanhóis e havia propriedades, na altura havia... E acho que hoje ainda há, mas muito menos. Havia portugueses que tinham propriedades na parte espanhola, ainda agora mesmo com esta coisa do Covid, houve uma zona em que abriram a fronteira para poder as pessoas ir tratar das terras, quer ir lá vir cá terras de um lado e do outro, a pertencer aos espanhóis e a portugueses. E na altura também havia isso. E depois havia muitos casamentos também com espanhóis, com espanholas e vice-versa. Isso acontecia muito na altura. A relação era boa. Era uma relação boa. Com a população era uma relação boa. A relação má era com as autoridades. Era complicado. Por necessidade, porque de facto aqui era subsistência, era agricultura que não dava praticamente nada. O seu pai não tinha agricultura? Meu pai, nós tínhamos, mas ele não fazia nada da agricultura. Meu pai era, de facto, o comércio e eram os carros. Foi tanto que a minha mãe morreu com 45 anos, e meu pai, tudo que era terras, deixou para nós, que eu só agora é que resolvi, de facto, uma delas plantar lá 1400 amendoeiras. Pronto, tinha valor estimativo naquela terra, mas meu pai nunca explorou nada em termos de terras. Deixou as terras para nós, ficou ele com o negócio da amêndoa, da azeitona, disso, e deixou as terras para nós, que nós estávamos a estudar, quer eu, quer os meus irmãos, e nunca explorámos nada. Nunca vivemos da agricultura. E às vezes ia, normalmente não ia muito, que era mais um lugar que era roubada, coisa, porque ele, de facto, nessas coisas, era muito... Era rigoroso. Era muito rigoroso. De maneira que às vezes ia,
porque lembro que muitas vezes nós íamos jogar futebol aqui à aldeia a seguir, íamos na carrinha dele e de facto não era fácil, de facto, ele fazer uma coisa de borla. Nós tínhamos todos que pagar. Portanto, era o negócio dele? Era o negócio dele, de maneira que era assim que funcionava. Na altura nós chamámos aquilo Soto. A mercearia chamava-se Soto, sim, Soto. Não é Sótão, Soto. Vai ao Soto buscar um pacotinho de pimenta, um pacotinho de açúcar. Nós vivíamos no primeiro piso e as lojas eram em baixo. Na altura não havia luz, não havia água canalizada. A minha mulher, quando veio de Moçambique, a minha mulher nunca tinha visto uma aldeia, não sabia bem o que era uma aldeia. Então chegou aqui, para ela foi um espanto, foi um choque. E, entretanto, uma pessoa que vindo da África, em princípio lá toma-se banho todos os dias, não é? Já na altura se tomava banho todos os dias. Cá não, o banho era... Eu acho que há pessoas aqui que nunca tomaram banho na vida, estou convencido. Que há pessoas aqui que nunca tomaram banho na vida. Há pessoas aqui cheias de dinheiro que nunca foram à praia, nunca foram ao cinema, nunca foram ao restaurante, mas com milhares. Então a minha mulher queria tomar banho todos os dias. O meu pai dizia-me assim: ó Zé, eu não sei o que é que tanto que a tua mulher se suja para ter que tomar banho todos os dias. Para o meu pai era uma coisa do outro mundo tomar banho todos os dias. E então não havia casa de banho, não havia nada. Aquilo na altura, as necessidades eram feitas num penico e depois despejava-se assim para a rua. Era assim que funcionava. E disse: isto não pode ser. Então mandei fazer uma casa de banho, fiz uma casa de banho, pus um tanque com 2000 litros que fiz embaixo, numa cave que nós tínhamos, ainda está lá esse tanque. Fiz o tanque e pus um motorzinho e então aquilo era um luxo, tínhamos água a compressão. Mas antes disso, como a minha mulher queria tomar banho, eu mandei fazer num latoeiro um balde com uma torneirinha e com um chuveiro, assim, com uma espécie de um chuveiro no próprio balde, e depois aquecíamos água no fogão, e punhamos no balde e depois abria-se a torneirinha. Aquilo era um luxo na altura. Meu pai achava muito estranho que a minha mulher tomava banho todos os dias. Achava aquilo muito, muito estranho. Na altura aqui as lojas vendiam desde fazendas a botões, a bacalhau, arroz, açúcar, pimento. Na altura vendia-se lâmpadas. Lâmpadas não, que ainda não havia, mais tarde só. Coisas de barbear, velas... tudo, na altura vendia-se tudo. Já tinha os armazéns em Moncorvo que o forneciam, mas também havia depois uns vendedores, chamado vendedor ambulante, que vinham cá com uma carrinha e vinham cá depois fazer também, periodicamente passavam aí a ver o que é preciso e tal. Fazenda, pimento, açúcar, arroz, massas, conservas. Eram vendedores mesmo que vinham de empresas, grandes empresas, que tinham os vendedores deles que vinham pelas aldeias e outras coisas. Eles tinham os fornecedores deles em Moncorvo, armazenistas que lhes vendiam. E o seu pai trazia instrumentos musicais, como é que se chamava? Realês, aqui chamam-se realês. São as gaitas de beiços, como se chama, aquelas que trazia de Espanha. Aqui eram caras e não havia. Eles eram fabricados em Espanha. De maneira que, além de serem mais baratas, portanto, eram fabricadas lá, eram boas. Aqui nem sequer havia aquilo fabricado cá em Portugal. Vinham de contrabando. O que vinha mais na altura era isso, era a bombazine, que aqui toda a gente, não havia ninguém que não tivesse umas calças de bombazine ou um casaco com um fato de bombazine. Pana, não é? Pana, exato, bombazine. Aqui chamava-se pana. Se falar-se em bombazine, ninguém sabe o que é bombazine. Era pana. E as boinas. E daqui levava-se o quê? Não de café, bacalhau, muito à base disso, café, bacalhau, vinho às vezes, nosso vinho é melhor que o dele, amêndoa, azeite, leva-se muito azeite nosso, que o nosso azeite é muito bom, mas é muito mais caro, é muito caro, isto faz lembrar um bocado levar bacalhau levar azeite para o Brasil, é caríssimo também. No passado fui levar 15 litros de azeite para os meus amigos lá, porque aquilo lá é um azeite, além de ser fraco, é caríssimo. E então mesmo o azeite bom nosso, português, está falsificado no Brasil. E então não é fácil arranjar um bom azeite lá. De maneira que em Espanha era a mesma coisa, era muito caro o azeite e não era de grande qualidade. Qualidade e o preço. E levávamos café também. Opa, nos armazenistas, aqui era mais fácil. Nos armazenistas era fácil, porque era fácil fornecer café aqui na altura. Os armazenistas arranjavam café com facilidade. Havia aqueles saquinhos da Cical e da Sotocol e de não sei quantos, então era fácil arranjar pacotinhos de café. E em Espanha não havia? E em Espanha não havia, exatamente. Era muito caro e não tinha tanta qualidade. Pois, mas vendia-se muito, porque aqui toda a gente gostava de tocar um realejo. Eu até de vez em quando, ainda há dia até disse, a brincar com a minha mulher, disse: olha, vou levar para o Brasil e no avião vou tocar. Ei, tem algum jeito? A brincar com ela, tem algum jeito? Eu até fiz que nem te conheço e não sei o quê. E eu tenho um realejo também. Então a gente tinha um realejo, era um luxo ter uma coisinha daquela. Tenho no Porto um realejo desses.
de maneira que depois mais tarde começaram a aparecer realejos com duas coisas, com três, uma toca numa, noutra e noutra, que já são sofisticados, mas aqueles iniciais, que eram até de lata, assim de lado, uma lata tipo cromada, e eram feitos em madeira, eram giros aquilo, eram giros. Eu ainda tenho um realejo desses. As boinas também, normalmente boinas pretas, não usavam no dia-a-dia. Usavam no dia, a boina usava. E depois aquilo caiu em desuso, as pessoas deixaram de usar, mas aquilo usava-se quando iam para as ceifas, para as cegadas, como se chamava aqui, para as mondas. Sabe que são mondas? Mondas era, portanto, tirar as ervas daninhas das searas. E então andava-se pelos regos a tirar as ervas daninhas, chama-se mondar. E usava-se esse chapéu. E as pessoas usavam, mas isso era mais trabalho de mulher. As mulheres usavam mais o chapéu de palha. Aquele chapéu com aba larga, de palha, as mulheres usavam mais isso. Com lenço também, mas mais, com lenço por causa do suor e depois o chapéu por cima. E era isso. Nas casas normais, assim, de pessoas daqui, era muito na base da carne de porco. Matava, toda a gente tinha um porquinho numa cortezinha, matavam um porquinho, era na carne de porco. Mas, por exemplo, carne de porco, um bocadinho de presunto, um bocadinho de carne assim de bife, isso era só nas festas, porque o resto era carne gorda. Vinha aí de vez em quando uma pessoa de Moncorvo vender peixe, que era o chicharro, a sardinha, que na altura era barata, e o bacalhau, que na altura também era barato. Por exemplo, na altura comer uma galinha era um luxo. Ele é rico, ele come galinha. Comer uma galinha na altura era uma coisa... O que conheço mais o coelho de caça, o coelho bravo. Coelho bravo. Meu pai também fazia, portanto comprava, os caçadores todos caçavam 10, 15, 20, 50 perdidos, chegava a levar aos 50 perdidos, aos 50 coelhos, depois tinha pessoas em Moncorvo que lhe compravam. Havia uma pessoa que vendia também, vinha cá, um indivíduo chamado peleiro mesmo, e eles depois, quando matavam aqui, nos coelhos que matavam, secavam a pele, e a pele seca era depois vendida. O meu pai normalmente não vendia o coelho e as perdices completas, vendia a peça completa. Levava-as penduradas na carrinha, assim a carrinha tem uma carroceria, e depois na parte da frente tem assim uma espécie de uma coisa de madeira, ele pendurava aí e ia para o Mogol todo contente com aquilo. O meu pai fazia negócio com tudo. O meu pai era negociante puro mesmo. A grande diferença é que, de facto, isto evoluiu, portanto, desde que veio a luz, a estrada asfaltada, e foi a imigração que alterou tudo. Porque o meu pai levou muitas pessoas a salto. O meu pai levava-os até à fronteira, depois esperava por eles, a ver se eles conseguiam passar. Depois tinha uma pessoa lá, na fronteira, que os passava, dormiam normalmente em armazéns, que havia em sítios determinados. O meu pai transportava muita dessa gente. E, normalmente... Depois o meu pai muitas vezes emprestava dinheiro para eles irem, depois eles pagavam, o meu pai cobrava-lhe ali, com certeza, eu não sei agora já taxas, mas cobrava-lhes ali forte e feio. Meu pai cambiava mais dinheiro aqui assim na aldeia aos imigrantes franceses e alemães do que os bancos todos de Moncorvo juntos. Todos os imigrantes vinham cambiar o dinheiro ao meu pai, porque o meu pai dava-lhes um juro ligeiramente, dava-lhes um câmbio ligeiramente melhor que dava nos bancos e pagava-lhes na hora. E então todos os que vinham, eu tive até uma vez um problema, eu fui ao Luxemburgo buscar um carro, depois andei 15 dias, uma semana no Luxemburgo, uma semana na Holanda, uma semana na Alemanha, e levei os dólares, numa altura, que você já não é do vosso tempo, em que só se podia sair com 20 contos daqui. Eu fui buscar um carro ao Luxemburgo, e andei por lá 15 dias. O que é que davam 20 contos na Europa na altura? Não dava nada. Eu tive que levar dinheiro por fora, então levei dólares. Então estava em casa de um imigrante na Alemanha, em Colónia, e fui ao banco para trocar dólares por marcos na altura. E de facto nunca mais me trocavam, esperei, até que o gerente veio e mandou-me entrar e disse, mas qual é o problema? Os dólares eram falsos. E depois o grande problema é que perguntaram qual era a minha atividade e eu disse que era bancário. Foi muito pior ainda. Eu fui bancário, mas nunca fui caixa, nunca lidei com dinheiro diretamente. E ele disse, até bancário, não, como é que eu vi? E agora justificar como é que eu arranjei aqueles dólares. Eu não podia dizer que o meu pai que trocava aquele dinheiro que era ilegal. E então a única hipótese que eu tive foi que o meu pai tinha um táxi, dizer que foi um imigrante qualquer que ele apanhou em Vilar Formoso e que o transportou não sei para onde e que ele que lhe pagou em dólares. Mas foi a judiciária à minha casa, no Porto, aquilo foi complicado.
Porque o meu pai tocava, de facto, muito dinheiro a essa gente. Só que oficialmente não podia dizer isso, não podia dizer que tocava dinheiro, não é? O meu pai levava-os. Aquilo havia vários sítios onde eles os deixavam. E depois havia pessoas para levar daqui até esses sítios. Depois havia uma pessoa que os passava desses sítios para a Espanha. Depois havia eram chamados passadores. Exatamente. Ou engajadores. Exatamente. Era assim que se chamava. O meu pai levava-os até esse sítio e o meu pai depois recebia a parte dele. E depois havia um nesse sítio que os levava daí para a Espanha. E depois transportava-os para toda a Espanha. Fazia aquilo que o meu pai fazia aqui em Portugal. E depois havia outro que os passava de Espanha para a França. E então aquilo depois todos recebiam, cada um recebia. Não era o meu pai que contratava com eles, eles já vinham ter com ele, precisava de ir, não sei quanto, numa arranjas, e diz ele, quando é que queres ir? E ele lá dizia, e o meu pai dizia, então vamos. Então depois juntavam, normalmente não iam só levar um, normalmente juntavam-se meia dúzia deles, o meu pai levava, normalmente de madrugada, levava-os, deixava-os no sítio combinado, onde já estava um outro à espera deles. Normalmente eles vinham à vila, os pontos de encontro eram na vila, e vinham à vila e combinavam, olha, na quarta-feira, na quinta-feira, vou levar tantos ao sítio tal, à Malhada, eles chamavam-lhe Malhada. Malhada é o sítio onde dormia o gado. É um sítio específico, eles sabiam, quer dizer, não estavam sempre no mesmo sítio porque tinham medo da polícia. Mas eu vou-te levar à Malhada, diziam qual era, esta ou aquela, eles sabiam qual era a Malhada. Meu pai levava-os até esses sítios, normalmente não tinha estrada até lá, levava-os até um caminho próximo da Malhada, e eles depois iam a pé até à Malhada, combinada, onde o outro já estava depois à espera, para os levar a pé até à estrada, onde tinha já outro carro à espera, para depois os levar para a Espanha. Não, com o meu pai nunca houve problemas, nunca houve problemas. Mesmo com aqueles que ele levou, pelo menos? Nunca houve problemas, mas ganharam muito dinheiro com isso, eram os engajadores, como eles chamavam. Os engajadores. Normalmente havia pagavam por inteiro e depois eles é que dividiam. Eram X para o daqui, X para o de Espanha, X para o de França. Normalmente funcionava assim. E repare, ir aqui assim, havia pessoas que na altura conseguiam passar com alguma facilidade, ou porque já tinham passaporte, ou porque ou conheciam os sítios, ou conheciam os guardas, conseguiam passar com facilidade. E portanto tinham os contactos deles lá, porque eles depois muitas vezes iam daqui e não eram eles que os passavam, tinham um contacto em Espanha que os vinham buscar. Exatamente. Portanto havia muitos contactos. Eles iam lá, contactavam, olha, vou trazer tantos, esperas por nós em tal sítio que eu vou-te deixar lá tantos. E o espanhol vinha ali assim, vinha buscá-los e levava-os depois. Eram acompanhados por espanhóis, era mais fácil. Eles encontravam-se, mesmo os espanhóis vinham cá muitas vezes também, ali assim a Barca d'Alva, a Freixo, que é mesmo ali na fronteira, eles vinham ali muitas vezes e eles depois combinavam, olha, e mesmo depois ali eles telefonavam, já havia telefones, eles telefonavam, olha, no dia X vou-te deixar tantos em tal sítio. Pronto. E eles deixavam e estavam lá eles à espera, de facto, as coisas normalmente não falhavam. Foi nos anos 60. Depois a coisa aligerou, porque entanto depois começou a vir a segunda geração dos filhos já dos imigrantes, as coisas já estavam mais ou menos legais, até a grande parte deles já eram luso-franceses, já era mais fácil. E depois achava muito curioso quando eles vinham aí, por exemplo, de verão, de férias, já com um carro, muitos deles sem carta de condução, ou com a carta, muitos deles no seu Helena escreveram, apareciam aí com carros, com cartas compradas, com carros a desfazer-se. Pronto, e depois para eles, de facto, não tinham nada, tinham direito a um carrinho, era uma coisa do outro mundo, não é? Vinham de carro muitas vezes, normalmente, agora é que já não veio, agora a grande parte deles já vem de avião. E quem não viesse de carro, vinha como? Vinha de comboio? Vinha de comboio. Opa, vinham até Vilar Formoso, normalmente, ou até à Guarda, exatamente, depois tinham aí, depois o meu pai ia lá muitas vezes buscá-los, foi por isso que eu na altura disse que aquele dinheiro que recebia, aqueles dólares falsos, que eram de um transporte que o meu pai fez de Vilar Formoso, não sei para onde, arranjei um lugar qualquer, logístico, já não me lembro, e que lhe pagou em dólares que ele não conseguia identificar. Foi um cliente que apanhou, que não conseguiu identificar. Tinha um indivíduo no Porto também que lhe pagava mais que o banco. Também lhe pagava mais que o banco. Ainda existe esse homem, chama-se Hernani, ainda existe. Ainda o encontro lá muitas vezes. E então o meu pai ia ao Porto, de propósito, e ele estava à espera, portanto, e fazia um negócio aí. Porque na altura havia uma casa lá de instrumentos musicais, de violas elétricas, guitarras, pianos, tudo isso, e então esse indivíduo importava muitos instrumentos musicais. E tinha um esquema qualquer, se pagasse dinheiro, pronto, conseguia preços melhores, então o meu pai entregava muito dinheiro a esse... Pois, porque ele conseguia fazer escola exatamente, conseguia fazer escola de dinheiro sem problema. Lembro, fui à inauguração da barragem do Picote. E então, o que é que achou? Achei uma coisa do outro mundo. O meu pai tinha um carro, na altura, um Opel Olympia, e então fomos no Opel Olympia à barragem do Picote, e achámos aquilo uma coisa extraordinária, não é?